Meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar de volta, junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Ele que merece toda a honra, glória, Ele que merece o nosso louvor, o nosso serviço cristão, a nossa mais profunda adoração. É bom servir a Deus, é bom amar a Deus, até porque Ele nos amou primeiro, e se deu por nós. Ele conquistou a minha vida e a sua vida. Ele veio ao meu encontro e veio ao seu encontro. Tem abençoado a minha vida e tem abençoado também a sua vida ricamente. Em nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso texto é exatamente o texto da leitura alternada. Evangelho do Senhor, escrito por João Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o verso 22. Nós lemos no início do culto, não vou repetir a leitura do texto sagrado, certamente o texto ainda está bem fresco na memória de vocês. Curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos à presença do Senhor, entendendo que dependemos dEle, somente dEle. É Ele que nos dá força, graça, unção, ousadia para anunciar o Evangelho que pode mudar a vida do homem. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus único, verdadeiro, poderoso, misericordioso, santíssimo, boníssimo, o Deus que nos escolheu, nos alcançou, usando a sua graça e misericórdia. E aqui estamos nós, como filhos teus, como pessoas nascidas de novo. Somos crentes pela graça do Senhor. E neste lugar, Senhor, te adoramos, te servimos de todo o nosso coração. A tua palavra será anunciada, ministrada, pregada. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me use, eu seja apenas instrumento nas mãos do Senhor nosso Deus. Assim, ó Senhor, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso mediador eterno. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta no Evangelho mencionado, é Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso de número 22. Meus irmãos, Mateus, Marcos e Lucas mencionam o cidadão judeu que correu ao encontro de Jesus para saber o que faria
para herdar a vida eterna. Se você olha para o verso 16, ou melhor, verso 17, está escrito: e pondo-se Jesus a caminho, correu. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus correndo, não foi caminhando lentamente, ele correu. Correu um homem ao seu encontro. Mateus, em sua narrativa, ele diz que aquele cidadão era um jovem. Capítulo 19 do Evangelho do Senhor, escrito por Mateus. Durante, meus irmãos, a conversa, durante o diálogo com o Senhor, o moço, que sem dúvida era bem educado, íntegro, e tinha em seu coração anseio pelas coisas espirituais. Não se tratava de um homem de índole perversa. Não era um ímpio. Não era um cidadão que desconhecia a respeito de Deus. Ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia os profetas, ele conhecia a lei. Um homem educado, de coração íntegro, e ansiava pelas coisas espirituais. Porém, nessa conversa, nesse diálogo com o Senhor Jesus, ele cometeu pelo menos 4 erros. 4 erros. Primeiro, o jovem tinha uma visão superficial da pessoa de Jesus. Uma visão profundamente superficial da pessoa de Jesus. O texto diz que ele o chamou de bom mestre. Mais um mestre religioso, mais um rabi, mais um mestre que se apresentava falando de Deus, do Deus do Velho Testamento, evidentemente. E ele se aproxima do Senhor Jesus e diz: bom mestre. Olhe para o versículo 17. Ele diz: bom mestre. Uma pessoa que ensinava, era uma boa pessoa. Um mestre que apresentava a palavra de Deus com muita precisão, porém não passava disso. Mas um mestre religioso, diante do qual aquele homem poderia aprender alguma coisa de cunho espiritual. Certamente, meus amados, o moço estava tentando elogiar o Senhor Jesus, dizendo: mestre, bom mestre. Estava tentando elogiar o Senhor Jesus, chamando-o de um bom mestre, de um mestre capaz, de um mestre inteligente, de um profundo conhecedor, mas apenas um rabi, apenas um bom mestre. Este foi, meus amados irmãos, o primeiro erro cometido pelo moço. Primeiro erro. Ele simplesmente tinha uma visão superficial da pessoa de Jesus. Uma visão muito pequena da pessoa de Cristo. Segundo erro, o seu conceito de salvação estava totalmente equivocado.
completamente equivocado. Apesar de conhecer a lei, conhecer os profetas, conhecer os salmos, aquele homem se apresenta diante do Senhor, se apresenta diante de Jesus com esse conceito totalmente equivocado a respeito da vida eterna. Lhe faltava profundidade em seu conceito de salvação. O seu conceito era muito periférico. Um conceito que não era de forma nenhuma interessante para a sua própria vida. Um conceito muito ralo. O sarrafo estava baixíssimo. Era um conceito totalmente equivocado. Aquele moço pensou que poderia fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. Aliás, é o conceito de muita gente. E aquele moço se aproxima ainda no verso 17, e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que depende de mim? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Volto a repetir, este conceito continua sendo muito comum, pois muitos acreditam que as obras abrem as portas do céu. Aquilo que o homem faz, religiosamente, abre as portas do céu para ele. Na carta aos Efésios, um texto bem conhecido, você o conhece muito bem, lá no capítulo 2, da carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, Paulo escreveu no verso 8 e no verso 9, destruindo esse argumento meramente humano. Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é dom de Deus, não de obras, não depende daquilo que o homem faz em benefício próprio para entrar no céu, não de obras. Aí Paulo completa: para que ninguém se glorie. Nenhuma pessoa pode se gloriar diante de Deus dizendo: eu fiz por merecer. Portanto, aquele moço comete o seu segundo erro. O seu conceito de salvação estava totalmente equivocado. Terceiro, o jovem não se considerava um pecador condenado diante do Deus Santo. Ele não se considerava um homem perdido. Ele não se considerava um pecador condenado diante do Deus Santo. Observe algo. Seu entendimento, o entendimento daquele moço sobre a lei de Deus era também muito limitado, muito pequeno. Um conhecimento muito limitado, pois, meus amados, media sua obediência apenas em termos de ações exteriores e não de atitudes interiores. Se eu guardo, se eu faço atitudes exteriores. Ele media exatamente dessa forma.
Quando o Senhor mencionou os mandamentos, o que ele responde? No verso 20. Olhe para o verso 20. Quando o Senhor menciona os mandamentos no verso 19, sabes os mandamentos? Não matarás, não cometa adultério, não furte, não pronuncie falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Qual é a resposta daquele moço no verso 20? Ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. Na minha adolescência, eu tenho observado esses mandamentos. O que me falta ainda? Ora, eu tenho observado a lei moral de Deus. Eu tenho procurado viver segundo essa regra. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Meus irmãos, possivelmente, aquele jovem observava alguns mandamentos, porém, aquele moço esqueceu do último mandamento: não cobiçarás. E eu vou provar mais adiante que o seu coração era cheio de cobiça. Ele esqueceu o último mandamento. Estava observando o Shabat, o descanso. Observava o não matarás. Não era um adúltero, não era. Era um moço íntegro, moralmente íntegro. Não furtava, não vivia dando falso testemunho, mas ele esqueceu o último mandamento, esqueceu o não cobiçarás. Esqueceu esse mandamento. Meus irmãos, a cobiça é pecado sutil e difícil de detectar, porque é o pecado do coração. Totalmente subjetivo, completamente subjetivo, é o pecado do coração. E ele esqueceu que o Senhor olha para dentro da alma, Ele olha para o coração. E o Senhor viu naquela vida, naquela alma, naquele coração, a cobiça arraigada, que dominava aquele moço. A cobiça é pecado sutil e muito difícil de detectar, porque é pecado do coração, completamente subjetivo. Estes foram os erros cometidos pelo moço. Porém, meus amados, o estudo do texto nos leva a considerar outros fatos em relação àquele moço. Primeiro, o que o jovem tinha? O que tinha aquele jovem? Eu vou declinar: riqueza, bom caráter, relativo conhecimento da lei, desejo de aprender. Ele era sincero, ele desejava sim aprender, aspirava por uma vida melhor e mais abundante. Quem olhasse para aquele rapaz poderia concluir que aquele moço tinha tudo: riqueza, um bom partido, se era solteiro, a Bíblia não diz nada a esse respeito, um bom caráter, relativo conhecimento da lei, um coração desejoso de aprender mais, de conhecer mais, aspiração por uma vida melhor e mais abundante. Um moço cheio de virtudes. Qualquer moça gostaria de casar com ele.
um moço cheio de virtudes, e boas virtudes, conhecimento relativo da lei de Deus, desejo de aprender mais. Segunda coisa, o que faltava ao rapaz? Ele tinha todas essas coisas mencionadas. O que faltava ao rapaz? Jesus afirmou que ainda lhe faltava uma coisa: uma fé viva em Deus. E essa fé viva em Deus faz toda a diferença. Princípio fundamental. Aquele jovem precisava entender o que era depender totalmente do Senhor, aprender a depender totalmente de Deus. Ele tinha riquezas, porém ele não dependia das riquezas espirituais outorgadas por Deus, oferecidas por Deus, oferecidas pelo Senhor Jesus, oferecidas pelo Evangelho, riquezas espirituais. Ele estava preocupado apenas com a riqueza pessoal, e não com a riqueza da alma, e não com a riqueza interior. Meus irmãos, o Senhor que sonda mente e coração, sabem o que ele viu? Nessa conversa entre aquele moço e o Senhor Jesus, ele viu que o Deus do moço era o dinheiro. O Deus daquele moço não era Jeová, o Deus da revelação era o dinheiro. Ele confiava no dinheiro, ele adorava o dinheiro, ele servia ao dinheiro. Ele não se servia do dinheiro, ele servia ao dinheiro. Certamente aquele moço conhecia o profeta Jeremias. Ele lia os profetas, assim como ele lia a Torá, a lei de Deus. Ele lia o profeta Jeremias, e ele esqueceu o capítulo 9 de Jeremias, verso 23 e 24. Está escrito assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, seja humilde, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. De repente aquele moço não estava confiando na sua sabedoria, porém o dinheiro estava dominando a sua alma, dominava a sua mente, dominava totalmente o seu ser. E é claro que as palavras de Jesus no verso 21 soaram estranhas aos seus ouvidos, muito estranhas aos seus ouvidos. O Senhor disse a ele: vai, vende tudo o que tens. Aí eu pergunto, qual foi a vez que o Senhor se aproximou de uma pessoa para dizer assim: vá e venda tudo que você possui? Mas disse a esse moço, porque o Senhor percebeu que o coração daquele homem estava exatamente nas coisas, no ter, no dinheiro, aquilo que ele amealhou trabalhando honestamente. É verdade, não era um marginal, não era um bandido, era um homem honesto, trabalhou e adquiriu riquezas, porém o coração estava posto naquelas coisas, ou naquelas riquezas, ou no dinheiro. O seu coração estava exatamente posto no dinheiro. Vai, vende tudo que tens, e ainda mais,
Tal aos pobres e terás um tesouro no céu. Que palavra estranha para aquele moço. O Senhor não pediu nada para si, não pediu o dízimo, não pediu uma oferta, não pediu nada. O Senhor disse a ele: vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres e terás um tesouro no céu. Meus irmãos, a Bíblia ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. Aquele moço desconhecia essa mensagem bíblica. Desconhecia totalmente. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, a sua primeira carta, ele diz isso lá no capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é perverso, não é mau, não é sujo, não é nojento, não é do cão, não é do capeta, não é do inferno. Porém, o amor ao dinheiro, Paulo diz, é a raiz de todos os males. Jesus analisou aquele moço, ele analisou aquela alma, ele analisou aquele coração, e ele viu naquela vida, ele viu naquele coração esse amor ao dinheiro. Em terceiro lugar, o que o moço desejava? A vida eterna. Quem não deseja a vida eterna? Ele desejava sim a vida eterna. Mestre, o que farei para herdar a vida após a morte? O que farei? No caso do jovem, a riqueza que possuía privou da maior de todas as bênçãos de Deus, a vida eterna. Foi exatamente esse amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro, que o privou da maior bênção de Deus dada ao homem, a vida eterna, porque seu coração era cheio de cobiça. Cheio de cobiça. O cobiçoso não se contenta com o que tem. Está sempre querendo mais. Certamente aquele moço pensava dessa maneira: eu quero mais. De forma semelhante àquele homem que construiu celeiros novos. Ele queria mais. O moço de igual modo. Meus amados irmãos, qualquer pessoa, para receber a vida eterna, precisa dar os seguintes passos. Primeiro, examinar seus caminhos. Examinar seus caminhos. Ou examinar o seu estilo de vida. Observe se eles se harmonizam com Jesus. A minha maneira de viver, o meu estilo de viver se harmoniza com o Evangelho? Se harmoniza com a pessoa de Jesus? Eu olhando para os Evangelhos, olhando para Jesus, olhando para o seu ministério, a minha vida se assemelha à vida dele? O meu estilo de vida é semelhante ao estilo de vida de Jesus? Examinar o estilo de vida ou examinar os caminhos. E observar se eles se harmonizam com Cristo. Que para nós, Jesus é o único e verdadeiro caminho para a vida eterna. Por esta razão, eu preciso estar nele. Eu preciso harmonizar a minha vida com a vida de Jesus. É preciso atentar para o ensino de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito. Está tudo certo. Esse caminho traçado por mim é o melhor. Eu imaginei e vou seguir esse caminho. Mas o texto termina dizendo assim: mas
ao cabo dá em caminho de morte. O caminho do jovem rico, apesar de aparentemente religioso, não se harmonizava com o caminho do Senhor Jesus. Aparentemente religioso. Observa a lei, os mandamentos, aquilo que o Senhor determinou através de Moisés, aquilo que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Eu tenho observado, eu tenho lido os profetas, eu tenho lido os salmos, enfim, ele conhecia o Velho Testamento, porém a sua vida, o seu estilo de vida não se harmonizava com o caminho do Senhor, ou não se harmonizava com a pessoa de Jesus. Segunda coisa, primeiro passo é examinar os caminhos. Segundo, mudar de direção, mudar de atitude, mudar de caminho, mudar de rota, mudar de estrada. É necessário deixar o caminho perverso, o caminho largo, o caminho do pecado que conduz à perdição eterna. O que é que diz o profeta Isaías? Se você olhar para Isaías capítulo 55, está escrito assim, no verso 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Louvado seja o seu nome para sempre. Verso 8: porque os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, diz o Senhor. O caminho daquele moço não era o caminho do Senhor, o pensamento daquele moço não era o pensamento do Senhor. O moço possuía uma visão superficial do pecado, e por conta dessa visão defeituosa do pecado, não abandonou o seu caminho de pecado. Uma visão defeituosa. Ele se achava pronto, vida pronta, acabada. Era uma visão completamente superficial do pecado, uma visão defeituosa do pecado. Ele não abandonou o seu caminho de incredulidade. Terceiro passo, ligar-se a Cristo, ligar-se a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 37, o Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Somente em Cristo encontramos um lugar seguro para fazer descansar a nossa alma. Eu estava ouvindo um debate interessante a semana passada sobre a questão do sábado, se é para guardar, não é para guardar. E aí o pastor disse: olha, o Shabat é o descanso, e Cristo é o nosso descanso. Em Cristo nós descansamos perfeitamente. Nós não estamos aliançados com o Sinai, nós estamos aliançados com o Calvário, com a morte e ressurreição de Jesus. Aquele moço não via Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele não via a Jesus como Messias. Ele não via Jesus como o caminho, o único caminho para Deus. Ele não via dessa forma. O jovem rico pensou erradamente que a observação da lei daria segurança à sua alma. Aquele moço esqueceu que a lei é um espelho, somente um espelho que nos mostra como nós estamos sujos, decadentes, perdidos. A lei nos mostra aquilo que está dentro do nosso coração. A lei é apenas um espelho. Aí eu pergunto: espelho lava?
Espelho purifica. O espelho mostra se o meu rosto está sujo ou não, se o meu cabelo está sujo ou não, mas o espelho não lava o meu rosto, não lava o meu cabelo. Somente o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, lava completamente a minha vida, lava completamente a minha alma. O sangue de Jesus, este sim, nos purifica de todo pecado. Amém, meu irmão? Esse é o terceiro passo, ligar-se a Cristo. Infelizmente aquele moço não ligou-se a Cristo. Em quarto, render-se a Jesus. Diante do Mestre, se render a Ele. Diante do Messias, se render a Ele incondicionalmente. Render-se implica em reconhecer a absoluta soberania e senhorio de Cristo, como escreveu Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9 até o verso 11. Está escrito: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz amém. A igreja subscreve, a igreja diz amém. Meus amados, o moço rico, o texto diz que ele ajoelhou-se aos pés do Senhor Jesus. Se você voltar para o verso 17, está escrito: e ajoelhando-se, ele se ajoelhou sim diante do Senhor Jesus, porém não o reconheceu como Cristo, apenas como mestre, um bom mestre, um excelente mestre, mas não como o Cristo de Deus, apenas como mestre. E não se rendeu incondicionalmente ao Senhor Jesus. Vou caminhar para o final. No início, acho que vocês lembram, eu afirmei que foram 4 erros cometidos pelo jovem rico, e mencionei apenas 3, de propósito, a fim de que vocês ficassem curiosos. De propósito. O 4º erro foi o seu maior erro, o mais trágico. Que erro terrível cometeu aquele moço? O de não atender às palavras finais de Jesus, que estão exatamente no verso 21. Não obedeceu, não observou, não atendeu. Aquelas palavras não entraram no seu coração, não mexeram com a sua alma. O verso 21, o Senhor, fitando, o amou. Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, terás o tesouro dos céus, ou um tesouro no céu, então vem e segue-me. Tudo isso que prende a sua vida, que prende o seu coração, que prende a sua alma, se desfaça de tudo, meu filho. Eu te amo. Larga tudo. Abandona tudo. Essas coisas não podem te salvar. Eu sou o Salvador. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem e segue-me. Meus irmãos, de todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, aquele moço foi o único que saiu pior do que havia chegado. Já imaginou isso? A única pessoa
que foi aos pés de Jesus, se ajoelhou diante dele e saiu pior. Saiu totalmente pior. Olha o que diz o verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, aquela palavra de Jesus: se desfaça de tudo, meu filho, eu te amo. Vem e segue-me. Vem, larga tudo e me siga, você vai ter um tesouro maior. Você terá a vida eterna. Vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, coração cheio de cobiça. A palavra grega, traduzida por triste, descreve uma tempestade se formando. O moço rico saiu do sol, ele saiu de diante do sol da justiça para entrar numa tempestade. Estava diante do Rei dos Reis. Estava diante do Príncipe da Paz. Estava diante do sol da justiça. E aquele moço sai da presença do Senhor completamente triste e entra numa tempestade. Desejava receber a salvação, porém seu coração estava apegado aos bens materiais. Ele queria a vida eterna. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava interessado na vida eterna, porém o preço foi muito alto para ele, porque o seu coração era cheio de cobiça e ele não queria se desfazer de tudo aquilo que possuía. Era dono de muitas propriedades. O dinheiro falou mais alto, a riqueza falou mais alto, as propriedades falaram muito mais alto, e aquele homem sai da presença do Senhor Jesus totalmente triste. A cobiça dominava a sua vida, dominava a sua alma, dominava a sua mente, dominava o seu coração. Meus amados, o amor à riqueza era maior do que o amor a Deus. Apesar de toda aquela capa, de toda aquela aparência de religiosidade, o amor ao dinheiro era muito maior do que o amor a Deus. Ele amava muito mais as coisas do que aquele que abençoa, aquele que é o dono das coisas. Ele amava as coisas e não aquele que é dono das coisas. Esse é o grande problema de muita gente. Gosta das bênçãos, mas não ama o abençoador. Nós devemos amar sim aquele que nos abençoa, e devemos agradecer a Ele, porque nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor nosso Deus. E eu concluo dizendo: se você deseja receber a salvação de sua alma, faça o contrário do que fez o moço rico. Se ajoelhe diante de Jesus, reconheça o seu pecado, reconheça a sua limitação, entenda que a riqueza não pode salvar a sua alma, entenda que a religião não salva a sua vida, entenda que somente Jesus pode oferecer, dar a você a vida eterna. Ele é o dono da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.